A mimosa pudica, uma espécie da família botânica Fabaceae das nossas cotidianas leguminosas do dia a dia, é conhecida por seu mecanismo que pode ser visto como introvertido. Ela foi apelidada de dormiteira, sensitiva, não me toques. Por esses nomes, a gente pode pensar que ela poderia ser uma planta canceriana, né? Mas não vamos nos deixar levar por essa aparência dela de parecer meio tímida, quando na verdade ela possui um refinado mecanismo que ajuda ela a se fechar. Isso acontece quando ela fecha seus foliólulos, ou seja, pequenas folhas de uma folha composta, que com a ajuda dos pulvínulos, esses alargamentos na base, vão ajudar ela a se fechar assim que um sinal for emitido. Mas como isso acontece dentro da planta? E quais os mecanismos são capazes de cuidar disso? O fenômeno responsável por isso é a osmose. Por esse mesmo motivo que quando a gente bota um pouquinho de sal numa folha de alface, ela vai murchar, porque ela vai perder água. Mas como uma folha de alface pode perder água? Ou melhor, como os pulvínulos podem levar com que os folíolos da mimosa se fechem? Vamos aprender então como funciona a osmose, para que a gente consiga explicar esse e mais fenômenos ligados tanto a plantas quanto a animais. A gente pode começar então olhando para o interior da célula vegetal. Essa célula vegetal possui um grande vacúolo. Esse vacúolo tem muitos fluidos líquidos dentro dele. Esses fluidos de dentro do vacúolo vão exercer uma pressão sobre a parede celular da célula. Essa pressão é chamada de pressão de turgor, e isso vai fazer com que a célula fique túrgida, ou seja, cheinha do jeito que a gente conhece. É em cenários assim, como o da célula túrgida, que a osmose age. E a osmose nada mais é do que a passagem de água por uma membrana semipermeável de um meio com menor concentração, ou seja, menos materiais dissolvidos, de um meio para maior concentração, com mais materiais dissolvidos. O exemplo disso que citei recentemente é quando eu disse que a célula ficava túrgida, ou cheinha. Bom, isso acontece porque ela vai estar no meio hipotônico, ou seja, a água vai estar entrando porque está mais concentrado dentro da célula do que fora. Tá, mas como o movimento de fato acontece? Bom, lembra do pulvínulo? Ele mesmo. Essa importante estrutura vai responder às células mecanoreceptoras e, quando postas em algum distúrbio, envia um impulso elétrico por meio de um potencial de ação. Isso vai acontecer por toda a raque graças ao floema. Como não tem músculo, como isso vai acontecer? Bom, por resposta celular, o potencial de ação vai criar um desbalanço osmótico. Ele vai aumentar os níveis de cálcio dentro da célula. O cálcio nada mais é do que um íon positivo. Quando ele entra na célula, ele vai aumentar a carga positiva intracelular. Quando a célula fica mais positiva dentro, canais de cloreto ativados por voltagem vão ser abertos. Assim que abertos os canais, o cloreto fala bye-bye para a célula e sai. Como o cloreto é um íon negativo, ele vai deixar o interior da célula ainda mais positivo. Sendo assim, canais de potássio também vão ser abertos, que acaba por abandonar a célula. Tchau, célula! Com o potássio e o cloreto fora da célula, a gente vai ter um desbalanço osmótico. O exterior vai estar hipertônico, ou seja, com maior concentração de sais do que o interior da célula. Seguindo então os princípios da osmose, a água vai migrar de um meio menos concentrado, ou seja, o interior da célula, para um meio mais concentrado, onde estão todos os sais que acabaram de sair. Isso vai fazer com que ela murche e o vacúolo diminua de tamanho. Isso, aquele mesmo vacúolo que deixava a célula túrgida e redondinha. A resposta morfológica disso vai ser os folíolos se fechando. Bonitinho, né? Claro que para uma formiga ou qualquer outro inseto que venha se alimentar da planta, não é bonitinho. Inclusive, é uma ameaça. Quando tem os seus folíolos fechados, a dormideira sofre menos ataques de herbívoro. Isso comprova o refinamento e a notabilidade desse mecanismo, que é capaz de manter a planta viva e que suas populações possam crescer com o passar do tempo. Isso tira também um pouco do nosso dogma de que plantas são inertes e não conseguem se defender. Tem algumas plantas até que têm mecanismos mais avançados do que esse para que possam se alimentar, se reproduzir e se manter vivas no ambiente. Essas foram as referências utilizadas no vídeo. Espero que tenham gostado!